Abra sua Bíblia no livro de Josué. Josué, capítulo 24. Josué, capítulo 24. Está chegando, irmão, deixa aberto a sua Bíblia, tá? Josué, capítulo 24. Nós estamos perto de mais uma eleição no nosso país. Está bem pertinho, né? Alguns aqui estão trabalhando bastante nela. Em breve, você vai estar lá digitando na urna eletrônica o seu voto. E embora alguns pensem ou estejam encarando isso como brincadeira, não nós da igreja, de forma geral, o ser humano, votando em candidatos que são mais personagens de humor, né? Usando o seu voto como uma brincadeira, o momento é muito sério, tá? O momento do voto é muito sério. Ele é sério porque o nosso voto não deixa ou não faz com que o político esteja comprometido conosco. Há um entendimento errado para algumas pessoas de acharem que podem então ficar exigindo, fazendo protestos, porque votaram e o político, aquele que elas confiaram, não as favoreceu de alguma forma, fez um mau mandato, ou está fazendo um mau mandato. Veja, a hora do voto é muito séria, porque guarde isso, o seu voto não deixa o político que você votou comprometido com você, é o contrário. Você está dizendo que está comprometido com aquele político, ok? Isso é votar, porque votar é obrigar-se, é comprometer-se, é prometer fidelidade a alguém. Então, quando você vai lá votar, não está subentendido ali que o político agora tem responsabilidade para com você, mas você que tem responsabilidade para com ele, de servi-lo, de apoiá-lo, de caminhar com ele até o final do mandato. Se você pensava de outra forma, começa a se preparar, porque tem muitas pessoas cobrando, fazendo passeatas e até confusões por aí, pensando que o político agora tem que ter compromisso com ela. Não, votar não é isso. Votar é você se colocar obrigado, é você se comprometer, tá? Apoiar, a servir. Por isso o questionamento do voto ser obrigatório. País democrático com voto obrigatório. Por isso em muitos países o voto não é obrigatório, porque quando você está votando, você está dizendo: eu estou me comprometendo agora com essa pessoa. Aquilo que ela pensa, os projetos dela ou não, eu estou me comprometendo com ela. A palavra devoção vem disso, de fazer um voto, obrigar-se, comprometer-se. Essa palavra devoção é mais relacionada a um Deus. Então alguém tem que ter devoção a algum ser, a alguma entidade espiritual. Isso é devoção. Eu sou devoto, eu faço um voto. Tá bom? Nós temos na Bíblia alguns exemplos de devoção, de votos que foram feitos a Deus, votos de gratidão, como de Jefté. Jefté ficou tão grato pela vitória que teria sobre um povo inimigo, que prometeu, fez um voto diante do Senhor de sacrificar alguém dos seus servos. Mas você conhece a história, né?
não deu muito certo, agora ele tenha cumprido com gratidão. Devoção ou votos de consagração. Você se lembra de Sansão, de Samuel, de João Batista, que fizeram o voto do Nazireu, tá? De consagração. Portanto, quando você votar, mesmo que obrigatoriamente no nosso país, esse candidato vai te representar e você vai ter que apoiá-lo. Esse é o espírito da eleição, esse é o espírito do voto, tá? Você está se obrigando a apoiá-lo, a servi-lo pelo seu voto. Você está dando um voto a ele. Eu me comprometo com você, tá bom? É por isso que a Bíblia tem alguns versículos que falam para nós nos sujeitarmos às autoridades, uma vez que nós votamos nela, porque agora nós vamos ter que ser fiéis a elas. Por exemplo, abra sua Bíblia em Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3. Deixa o dedo aí em Josué, tá? E lá no finalzinho da sua Bíblia, depois de Timóteo, vem Tito, capítulo 3, versículo 1, diz assim: lembra-lhes, Paulo dizendo para Tito, o pastor, lembrar os crentes, lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, que sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra, tá? Então, sujeição às autoridades, porque uma vez que eu votei, eu me obriguei, eu me comprometi com aquele político, tá? Primeira carta de Pedro, vai um pouquinho mais à frente na sua Bíblia, antes de João, lá no finalzinho também, a primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 13. Diz assim: sujeitai-vos a toda instituição humana. Não está falando nada de igreja, hein? Está falando de instituição humana, da nossa sociedade, por causa do Senhor, quer seja o rei, quer como soberano, ok? Então, votar é muito sério, e você vai se comprometer com algum político nessas eleições. Na igreja acontece isso também. Nós temos eleições na igreja, para pastor, para presbíteros, para diáconos, para as sociedades. E uma vez que você empenhou o seu voto àquela pessoa, você tem que obedecer, seguir e ser submisso a ele. Tá bom? Porque você está se obrigando, se comprometendo. Isso é votar. A apoiá-lo, a servi-lo. Tá bom? Foi Deus mesmo quem estabeleceu os cargos na igreja. Com o Senhor, a regra é a mesma. Quando nós fazemos votos ao Senhor, nós temos que apoiá-lo, servi-lo, cumprir com esses votos, porque quando eu faço um voto ao Senhor, eu estou dizendo, eu estou me obrigando, eu estou me comprometendo a servir, a ser fiel, a ir com esse Senhor aonde quer que Ele vá, a ir com Jesus, por exemplo, aonde quer que Ele vá. Por isso, nesse texto de Josué, capítulo 24, é um texto conhecido dos irmãos, mas eu queria fazer uma abordagem que talvez você ainda não tenha pensado. A partir do versículo 14, fala do voto que Josué fez e exortou o povo que estava com ele. E veja que aí se trata dos cabeças das famílias. Veja no próprio capítulo 24, volta só um pouquinho no versículo 1 para você entender. Depois se reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém e chamou, olha, só as autoridades, anciãos de Israel, os cabeças, os juízes, seus oficiais, tá bom? Cabeças de famílias. Então Josué está tratando com esse pessoal, com quem tem responsabilidade, e está fazendo um voto, e quer que eles façam esse voto também, ou seja, que se obriguem, que se comprometam, tá bom? Versículo 14, então, em diante. Agora, pois, temei ao Senhor e serviu com integridade, com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor.
Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam na além do Eufrate, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa, eu poderia dizer aqui, votamos servir ao Senhor, serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor, para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos faz subir a nós e nos fez subir a nós e aos nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós estas gentes, até o amorreu o morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal, e vos consumirá, depois de vos ter feito bem. Então disse o povo a Josué: não, antes serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos, de que escolhestes o Senhor para o servir. E disseram: nós o somos. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. Disse o povo a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Assim, naquele dia fez Josué aliança com o povo e lhe posto estatuto e direito em Siquém. Veja que foi feito um voto então do povo também diante do Senhor. Eu quero que você pense que na eleição espiritual, na nossa eleição política aqui, existem vários candidatos, né? Um dia mesmo eu estava vendo um debate para governador, essa semana mesmo, os políticos para governador do nosso estado, e muitos candidatos que eu nem conhecia, né? Mas na eleição espiritual, na nossa escolha espiritual, só existem dois candidatos: o candidato Deus, que é um só, e o candidato Satanás, que é do partido do inferno. É do partido do inferno. Esse partido tem uma coligação. Se vocês perceberam aí, no versículo 15, fala que há uma coligação dos deuses que os vossos pais serviram da além do Eufrates, que são os deuses babilônios, e os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Tem outros deuses aí, são vários deuses, há uma coligação. Parece a eleição nossa, né? Tem partidos que se juntam para ficarem mais fortes, para às vezes lutarem contra um candidato. É assim a eleição espiritual, é assim a decisão que nós tomamos. Existem dois partidos, dois candidatos: Deus e Satanás. E muitas vezes na nossa televisão espiritual, o tempo é maior da coligação. A coligação tem um tempo maior na TV. Já percebeu isso? Quando tem coligação de partidos, o tempo na TV da propaganda é maior, da propaganda espiritual também. O tempo do partido infernal, a coligação infernal é grande o tempo na televisão. Agora, o tempo do partido do nosso Senhor, o tempo do partido que eu vou chamar de celestial, é pequeno. Em quem você vai votar? Na eleição da vida espiritual, eu não estou tratando aqui de salvação, no sentido que Deus nos escolhe, Deus nos elege, estou dizendo da resposta que nós temos que dar. Em quem você está votando? Em quem você está se obrigando? Com quem você está se comprometendo? Com quem você está dizendo: eu vou servir, vou seguir você e vou te apoiar até o final? Ao partido do inferno ou ao partido celestial? Quero falar um pouquinho com os irmãos sobre o voto ao Senhor. Esse voto, ele é pessoal e intransferível. O texto nos diz isso. Assim como nas eleições que nós teremos na semana que vem, o voto ao Senhor também é pessoal e intransferível. Ninguém pode votar por você. Ninguém pode digitar lá o dedinho no seu lugar.
tá bom? E você não pode ser influenciado por ninguém também. Não há influência. Na hora do voto, não vai ninguém junto da cabine com você lá e dizer, vote nesse ou naquele. É você e Deus. Josué deixa isso bem claro. Veja que ele não está falando com crianças, ele está falando com os cabeças, com os anciãos. Nós lemos isso no versículo 1. E ele diz, agora no versículo 15: escolhei. Escolha. Olha o voto. Escolha a quem se mais. É pessoal. Se aos deuses que serviram vossos pais, olha, é intransferível. Não transfira a responsabilidade para os pais. José faz menção aqui dos vossos pais. Vocês vão votar naquilo que seus pais votaram? Ou seja, vocês vão ser influenciados pelos seus pais? Ou vocês vão votar pessoalmente? Ou vocês vão transferir a responsabilidade? Meus pais serviam assim, então eu sirvo também. Eu recebi uma influência em casa, e agora eu vou votar no Deus que os meus pais votaram. Josué faz questão de mencionar, é proposital a interferência na vida. Se fosse das crianças, tudo bem, mas volta a dizer, Josué está tratando aqui de anciãos, de cabeças de família, de pessoas que são responsáveis, juízes da época, que não devem receber influências, porque são adultos, são líderes. Se fossem crianças, os pais até influenciariam. Em quem eles seriam devotos? A quem eles fariam os seus votos? Josué quer nos levar a fazer uma reflexão pessoal. A quem você está votando? Não é em quem, é a quem, porque você está se obrigando, você está se comprometendo. A quem você está dando o seu voto, que deve ser pessoal. Ninguém pega carona em bênção, viu? Nem em maldição. Não existe maldição hereditária, a Bíblia nos diz isso. Certa vez os apóstolos perguntaram para Jesus: quem pecou, este ou os pais dele, para que ele seja certo? Ele falou: nem ele nem os pais. Ele está certo para que a minha glória seja exaltada aqui agora, no momento da cura. Mas também não pegamos carona na bênção hereditária. Somos nós que escolhemos. E aqui só tem adultos. A quem nós vamos votar? A quem nós vamos obedecer? Com quem nós vamos nos comprometer? Essa é a reflexão que Josué quer que nós façamos agora. Isso inclui serviço, apoio. Vai pensando quem você tem apoiado, quem você tem servido. E não fuja da sua responsabilidade jogando para os seus pais, ou, que quer dizer, qualquer outra pessoa que venha influenciar-nos, que tem mais autoridade, que possa nos influenciar. Alguém tem influenciado o seu voto? Ele é pessoal e intransferível. Um grande exemplo na Bíblia é Abraão. Quando Abraão foi chamado para fazer uma aliança com Deus, ele teve que votar, ele teve que se obrigar, ele teve que se responsabilizar com Deus. E a Bíblia nos diz em Josué, capítulo 24, nesse mesmo capítulo, se você voltar um pouquinho no versículo 2, diz que Abraão era idólatra, de forma implícita, enquanto ele morava dentro da casa do pai dele. Versículo 2: antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão, de Naor, habitavam da além do Eufrates, do lado da Babilônia, e serviam outros deuses. Enquanto Abraão estava na casa de seu pai, sistema patriarcal de vida, ele ainda era e servia a ídolos. O voto dele, a obrigação dele, não era com Deus, era com outros deuses, com Satanás, com a obrigação infernal. Mas a partir do momento que Deus o chama, a partir do momento que Deus se apresenta a ele como candidato da vida dele, então ele sai debaixo da responsabilidade do pai dele, porque o voto é pessoal e intransferível, e diz: eu vou aonde o Senhor mandar. E o Senhor diz para ele assim: vai para uma terra que eu vou te mostrar. Disse nem o nome da terra, mas vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ele foi, porque agora o voto dele foi com o Senhor. Não depende mais do pai. Agora ele sai debaixo da casa do pai dele. Esse é um dos motivos de Deus dizer para ele: sai da tua casa, sai da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Porque enquanto você está debaixo da casa do seu pai, na forma de governo de família patriarcal daquela época, os filhos seguiam obrigatoriamente, iam seguindo o que os pais seguiam.
Mas aqui só temos adultos. Josué diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Por isso, enquanto a casa dele, os filhos dele estão sob o controle dele, ele pode exigir isso. Mas a partir do momento que os filhos de Josué também saíssem e fossem ter sua vida, agora cada um vai ter que fazer o seu voto pessoal e intransferível. Quando Josué diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, ele não está contra o voto pessoal e intransferível. Ele está dizendo daqueles que estão sobre a sua casa, sobre os seus cuidados, os nossos filhos, sobre os quais nós temos responsabilidade. Não se esqueça, eu não quero que você se lembre só semana que vem, quando você estiver voltando, mas eu quero que você pense no voto de consagração da sua vida. A quem está sendo feito? Voto de pureza, voto de serviço, voto de dedicação. A quem você está fazendo? Só tem 2 candidatos. Eu vou votar em branco então. Quando você vota em branco, é o da maioria, você sabia disso? Quando você vota em branco, o da maioria pega todos os votos brancos. Sabe quem é a maioria? O Partido Infernal. Vou votar nulo. Quando você vota nulo, você está se rebelando. Você está dizendo que não aceita então nenhum dos candidatos. Não aceitando o diabo, tudo bem, mas não aceitando o próprio Deus, não há como votar branco e nulo. Nulo, rebeldia contra o candidato do céu. Em branco vai para a maioria é da coligação. Veja que não há como você ficar sem votar. Mesmo que você não diga eu voto, o seu coração está dizendo aonde está seu voto. Está chegando as eleições no nosso país, mas a eleição espiritual é hoje, é agora. Para quem você tem dado o seu voto? Com quem você tem se obrigado? Com quem você tem se comprometido? Primeiro, voto é pessoal e intransferível. Segundo, esse voto tem que ser feito com convicção. Não há como ficar na dúvida. Voto no partido celestial, voto na coligação infernal. Estou pensando, estou em dúvida. Não há momento ou tempo para dúvida. Nós ficamos indecisos nas eleições, não ficamos? Talvez você aqui não tenha todos os seus 5 candidatos: presidente, governador, senador, deputado federal e estadual. Talvez você não tenha todos, talvez você esteja indeciso. Talvez você chegue lá momentos antes na urna e ainda esteja indeciso. Quem sabe você vai decidir na última hora. Mas lembra que voto branco vai para o maior. Voto nulo, você está dizendo: qualquer um aí vai me governar, porque sou rebelde mesmo. Não adianta votar nulo. Josué deixa claro nesse texto também, irmãos, que o voto a Deus deve ser feito de forma convicta. Veja no versículo 15 que ele já mexeu com a convicção desses anciãos, desses cabeças de famílias, dizendo: façam a escolha, a quem vocês vão servir. Isso já foi no versículo 15. Agora veja mais à frente no 19. Josué testa essa convicção novamente. Depois que eles falaram que sim, vamos servir ao Senhor, Josué fala assim: olha, tem que ser convicto. Não podereis servir ao Senhor, porquanto Deus é santo, é Deus zeloso, Ele não vai perdoar a vossa transgressão, nem os vossos pecados. No versículo anterior, o povo já tinha dito: nós vamos ficar com esse Senhor aí também, igual o seu, nós vamos votar nesse mesmo candidato. Mas Josué quer convicção. Josué fala: olha, veja bem, não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo. Versículo 19: é Deus zeloso, esse Deus não perdoa a vossa transgressão. Josué está querendo dizer assim: olha, se vocês vão realmente votar com convicção, então, se Ele é Deus santo, Ele exige separação. Se Ele é Deus zeloso, Ele exige cuidado constante. Veja em quem você vai votar. Você vai votar no candidato Deus? Vai dar o seu voto a Ele? Então, José está dizendo ao povo e a nós hoje: então preste atenção, vocês não vão poder servir ao Senhor se não for dessa forma. Deus é Deus santo. Santidade não é bonzinho. Santidade é separação para uso exclusivo de Deus. É esse o seu voto? É o voto do seu carro? É o voto da sua casa?
É o voto para o seu filho que você fez durante Deus. Ele é exclusivo para o Senhor. É o voto para o seu instrumento musical. Hein, Ministério do Louvor? Da sua voz. Veja, Deus é santo. Deus exige separação. Deus é zeloso. Deus é zelo, você sabe que é um cuidado excessivo, permanente. Pensa na figura do zelador. Deus é zeloso. Você vai ter que se cuidar constantemente, permanecer com esse voto, hein? Josué tinha essa convicção, né? Entende como é bonito agora ouvir Josué falando: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aqui é convicção. Aqui não fica titubeando, não. Eu sei que Deus é santo, Deus é zeloso. Por isso, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Enquanto os meus filhos estiverem sob o meu cuidado, eles vão à casa do Senhor, eles vão servir ao Senhor. Eu não vou me furtar disso, não. Então eu voto no candidato do Partido Celestial. Só tem dois, hein? Só existem dois. Viu, pais e mães? Não vou trazer meu filho na escola dominical. Tá frio, ele vai pegar uma gripe. Depois ele estiver queimando no inferno também, você não chora não, viu? Viu, pai e mãe? Convicção leva-nos a desejar fazer o voto logo. Lembra quando a gente namorava? Alguns aqui estão namorando, estão querendo namorar, né? Tá? Com aquele arada só, eu estou sabendo, viu? Cadê o filho do presbítero? Quando a gente estava convicto da pessoa que a gente gostava, a gente queria namorar logo. Tá? E ligava, e insistia. Não é assim? Tinha que ser naquele dia, não dá para passar mais. Tem que ser agora. Ei, mulheres, quando querem aquele sapato, a convicção é esse: comprar logo, vai que amanhã já vem outra e compra o meu lugar, é o último par. Nem é meu número direito, mas dá uma apertada, né? Compõe um algodão na conta, ninguém vai ver mesmo. Quando a gente está convicto, a gente toma a decisão logo. Não é assim, homens? Quando vê o comercial daquele carrão que a gente queria, até que tem condição, for logo vai saber. É errado. É assim a nossa convicção quanto às coisas de Deus. Rápido. Vou servir ao Senhor rapidamente. Culto ao Senhor rápido. Vamos chegar rápido na igreja. Veja o texto, tem que ser rápido, versículo 15: escolhei amanhã a quem servais. Escolhei daqui 2 anos a quem servais. Escolhei hoje, agora. Quem é convicto, escolhe agora. Não deixa passar o momento. É convicto. Se você não está convicto no voto a Deus, seu voto está sendo dado para a coligação infernal. Por isso, decida hoje a quem você vai servir. Renove hoje a quem você está se consagrando. Porque a hora do voto não é domingo que vem, a hora do voto é hoje. Porque se você votar errado domingo, daqui 4 anos você tem uma nova chance. Mas se você votar errado na sua vida espiritual, quem sabe Deus te dá uma nova chance. Nós não sabemos a hora que nós vamos ser chamados. Quem vota, vota com convicção. Versículo 15: escolhei hoje a quem servais. Abre Deuteronômio 23. Abre lá, Deuteronômio, 4º e 5º livro da Bíblia. Deuteronômio 23, versículo 31. Deuteronômio 23, versículo 31. Quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás. É hoje.
23? 21. Desculpa. Perdão. É bom que os irmãos estão com a Bíblia aberta, não? Então, grátis. Eclesiastes 5:4 também podem abrir. 23, 21. Tá? 23, 21. Quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás. Mas Eclesiastes é mais incisivo ainda, é mais pesado. Eclesiastes 5. Eclesiastes, depois de Salmos, vem Provérbios, depois vem Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 5, versículo 4. O que diz lá? Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumprir, porque Deus não se agrada de alguns, de todos. Lembra que você só tem 2 candidatos. Porque às vezes você está dizendo assim, mas eu nem votei. Já a gente chega lá, se você nem votou. Tá bom? Irmãos, tenha convicção, faça um voto hoje. Quem sabe Deus está te chamando, quem sabe você veio aqui hoje, para Deus falar assim para você, ó, ter um compromisso hoje comigo. Tua vida está difícil, é? Tua vida está pesada, está no vale da sombra da morte. Então faça um voto comigo hoje, consagre a sua vida durante o dia. Eu quero você na casa de Deus. Eu quero você aqui, ó, nos meus atos, cantando louvor, exaltando o meu nome. Faça isso primeiro. Para de ficar faltando na igreja. Para de ter outros compromissos na frente do Senhor. Porque voto comigo, quem não cumpre é tolo. Deus está querendo renovar essa aliança. Não sei se você percebeu, mas no título desse texto que está sendo base para nós é renovação da aliança. Josué está renovando a aliança dele. Voto ao Senhor. Pessoal é intransferível. Deve ser ter convicção. E nós só fazemos, sabe como? Ou quando reconhecemos. Sabe por que muitas pessoas não votaram ainda em Deus? Não se obrigaram ainda com o Senhor? Então é o seguinte, será que eu vou professar minha fé? Será que eu vou ser mesmo batizado? Começa a aula de catecúmenos e sai. Começa a vir na igreja e deixa. Vai e volta. Não se decide. Na verdade está decidido até então. Vamos chegar lá. Mas não se decidiu por Deus. É esse ano que eu vou, com convicção, fazer minha classe de catecúmenos, que significa classe de novos, para aprender as coisas de Deus, para professar minha fé perante a igreja, ser batizado. Aí começa a aula, não tem convicção, sai, falta, não vem mais. Falta reconhecimento, porque nós só voltamos com convicção quando nós reconhecemos. Não é assim para os nossos candidatos? Sabe por que você está indeciso com muitos deles? Porque a gente não reconhece os feitos. A gente olha para trás e não consegue ver muita coisa feita pela saúde, pela educação. Não é assim? Então nós estamos indecisos. E são sempre os mesmos que estão aí. Ainda alguns fazem, né? E esses que a gente percebe que fez alguma coisa, então nós não temos, nós estamos convictos, nós não temos dúvida. Perceba isso. Os candidatos que você já tem para a eleição de domingo são aqueles que você está convicto porque você já viu que ele fez alguma coisa. Caso contrário, você está indeciso até hoje. Nós só vamos votar, nós só vamos nos obrigar com Deus, nós só vamos nos comprometer com Deus quando nós reconhecemos as obras, os feitos do Senhor. Josué diz isso, versículos 17 e 18. Acompanhe nossa Bíblia. Ele é quem nos fez subir a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão. Olha o reconhecimento da libertação do cativeiro aí. Veja que estão reconhecendo, o povo está reconhecendo, junto com Josué. Você reconhece isso na sua vida? A libertação, não do cativeiro do Egito, libertação de perto das terras. Você estava sob o império de Satanás. A Bíblia diz que por causa do pecado, toda a raça humana foi destituída, afastada de Deus. Precisou de Jesus morrer na cruz para nos reconciliar. Temos que reconhecer isso. Você reconhece? Então só basta votar em Deus. Continua o texto. Quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos? Olha, o reconhecimento que não é nem fictício.
é experimentado esse reconhecimento. Eles viram, os olhos viram ali, comprovado. Por isso não tem como não votar em Deus, em servir a Deus. Continua. E nos, ainda no final do 17, e nos guardou por todo o caminho em que andamos, entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. Olha o reconhecimento da guarda, da proteção de Deus. Você percebe isso? Você conhece isso na sua vida? Estou dizendo uma coisa para você: você não tem ideia de quanto perigo você enfrentou para estar aqui hoje. Você nem sabe o que passou. Quantos livramentos Deus te deu hoje, você está aqui. Você não percebe isso porque nenhum carro te bateu. Você não percebe isso porque ninguém te provocou no trânsito, quem sabe? Você só vai perceber isso quando alguém bate e não morre ninguém dentro do carro. Você fala: o Senhor me guardou. O Senhor te guarda todos os dias, te livra todos os dias. Isso tem que ser reconhecido por nós. Não precisa bater no carro e levar para o hospital e não morrer, não. O simples fato de você estar bem aqui hoje, sentadinho nesse banco almofadado aí, já é prova da guarda, da proteção de Deus. Você reconhece isso? Está esperando o quê para votar consagração a Deus? Até quando você vai ficar indeciso? Porque o voto é pessoal, é transferido. Versículo 18, tem mais reconhecimento aqui. O Senhor expulsou de diante de nós essa gente, até o Amorreu, o morador da terra. Amorreu era o povo que morava ali. Antes do povo de Deus chegar à terra prometida, tinha um povo habitando ali. E o Senhor falou assim: pode ir lá, essa terra vou dar para vocês. Mas não tem gente lá. Como é que vamos fazer? Já tem gente lá? É vitória, é reconhecimento de vitória, mesmo em situações adversas. Porque esse povo Amorreu que está lá é aquele em que os espias foram enviados para ver e voltaram lá tudo negativo. Olha, são gigantes, são muito grandes, não dá para enfrentar. A batalha é muito difícil. A Josué está aqui e Caleb disseram: não, dá para entrar assim, o Senhor vai nos dar vitória. Você tem esse reconhecimento? Vitórias que você já teve, que pareciam impossíveis. Você foi fazer a entrevista de emprego, tinha 3, 4 superiores a você lá. E Deus falou: é seu emprego. Talvez você nem saiba disso, mas não reconhece, por isso não vota. Fica na dúvida: voto no partido celestial ou voto no partido infernal, da coligação infernal? Ah, os deuses juntos, qual que eu voto? Deixa eu ver. Abre em 1 Pedro 2. 1 Pedro 2, versículos 2 e 3. Primeira carta de Pedro, lá no finalzinho, nós já estávamos lá perto, não? 2, versículos 2 e 3. Diz assim: ó, desejai como crianças, ardentemente, como crianças recém-nascidas, genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Então, dizendo assim: deseja o Senhor de todo o teu coração, deseja a palavra, alimento mais pesado, bom. Se é que já tens experiência, versículo 3, de que o Senhor é bondoso. Se é que você já reconheceu alguma coisa dele, experimentou, já viu com os olhos, como eles dizem aqui, nós vimos com os nossos olhos. Você tem reconhecido isso? Se você tem reconhecido, se eu reconheço quem é Deus, não tem como ficar com outro partido. Eu vou votar nesse partido mesmo. Vou votar, ou seja, vou me obrigar, vou apoiar, vou me comprometer com esse partido. O partido de Deus, vou servir a Deus, vou apoiar a igreja. Quero concluir dizendo uma coisa para os irmãos, tá? Nessas eleições, como eu já disse, se você votar errado, você vai sofrer consequências por 4 anos. Na vida espiritual, se você votar errado, como eu já disse, as consequências são danosas e podem ser até o resto da sua vida. Consequências, lembra que Deus perdoa, mas as consequências permanecem. Versículo 20 do nosso texto, Josué 24, 20. Se deixares o Senhor e servirdes a Deus dos estranhos, então vocês vão ter consequência. Se você falar que vai votar no Senhor, depois não apoiar,
José está dizendo isso. Se você falar que vai se obrigar com o Senhor, viver uma vida agora consagrada, dedicar a minha vida, eu quero mudança na minha vida. Então, é esse político que vai fazer essa mudança. Jesus. Eu quero liberdade. Eu quero assistência pessoal. Então é esse Jesus, esse candidato que vai te dar isso. Só que você precisa votar nele, se comprometer com ele. Se servides a outros deuses depois de falar que votou a mim, então o Senhor se voltará e vos fará mal. Presta atenção, viu? Deus vai fazer mal. A palavra de Deus está dizendo: Ele vos fará mal e vos consumirá, mesmo depois de já ter feito bem a vocês. Mesmo já ter feito bem aí atrás. Olha as consequências. E tem gente ainda em cima do muro. Tem gente em cima do muro. Tem gente que não se decidiu por Jesus. Não. Há uma ilustração, outro dia, até conversei com o irmão aqui da nossa igreja. Eu estava ouvindo uma rádio e o apóstolo lá, o apóstolo do diabo, contou essa ilustração que é conhecida. Quem sabe vocês conhecem quando eu vou contar aqui. Ele foi absurdamente envolvido por Satanás para dizer que isso aí aconteceu com um amigo dele. Isso é ilustração. Tá? Se você colocar no Google lá essa ilustração, você vai ver, eu vou contar essa ilustração para você, mas que reflete a vida realmente nossa. Mas ele diz assim: aconteceu com um amigo dele, isso aqui, ó. A ilustração é que certo jovem teve um sonho. Quem sabe você já conhece, mas alguns com certeza não. Que estava em cima do muro bem alto. Tá vendo? Tem uns irmãos aqui que já lembraram. Estava num muro bem alto. Bem alto. E ele olha para um lado e vê lá Deus no seu sonho. Ele vê lá Deus, os anjos e um povo lá. Ele olha para o outro lado, o monte era muito alto. Ele olha para o outro lado e vê lá Satanás, seus demônios, uma quantidade de gente lá também com ele. Esse jovem, segundo a história, já tinha até frequentado a igreja, já tinha até de certa forma servido ao Senhor, mas estava na dúvida. Estava na dúvida. E quem ia votar? Ele estava na dúvida. E quando ele, no seu sonho, quando ele olha para o lado de lá, desse lado do muro, onde está Deus, os crentes, os anjos, ele ouve então aquela multidão dizendo: desce do muro e vem para cá, desce do muro e vem para cá, desce logo e vem para cá. E disse que ficou por um tempo ouvindo a multidão que estava lá de cá gritando lá de Deus: desce do muro, vem para cá. Ele olhava para o outro lado e todos em silêncio. Uma segunda chamada, uma terceira, esse povo do lado de cá, Deus, os anjos, os crentes, dizendo: desce do muro e vem para cá. Ele olha para lá de novo, em um silêncio. Então ele se vira para Satanás e pergunta: olha, o povo de cá está insistindo comigo. Esse povo está insistindo para que eu vá com eles. E vocês não vão insistir? Não vão insistir para que eu vá para o lado de vocês? E aí Satanás diz para ele: nós não vamos insistir porque o muro é nosso. Você já está no muro. O muro já é nosso. Quem está em cima do muro está com Satanás. A palavra de Deus diz para nós não sermos mornos, ou seja, nem frio nem quente. É para nós nos decidirmos. A palavra de Deus no Apocalipse, a igreja de Laodiceia. Porque aqueles que são mornos, ou seja, estão em cima do muro, a palavra de Deus diz assim que Deus está a ponto de vomitar. Quem está em cima do muro não é chamado por Satanás e pelo seu povo, porque já o muro faz parte do inferno. Meu querido irmão, domingo que vem, quem sabe o Senhor te lembra dessa mensagem de novo, na hora que você estiver voltando. O voto é pessoal, intransferível. O Senhor está falando com você hoje.
Você só tem 2 candidatos. Por isso que eu disse, não há como não votar. Porque ou você está em cima do muro e instruir o muro já é do inferno, ou você está do lado de cá, do lado de Deus. Tenha convicção. Está na hora de termos convicção. Escolher hoje a quem se vai. Desculpe o pessimismo, mas infelizmente alguns vão sair daqui sem escolher hoje. Mas tomara o Espírito Santo esteja trabalhando com você particularmente. E você decida, é hoje que eu vou me obrigar com o Senhor. Chega dessa mentinha medíocre de crente que eu estou levando. De ir na igreja quando dá. Se tiver frio, não vou. Se fui de manhã, não vou à noite. Se vou à noite, não fui de manhã. Não trabalho na igreja. Não tenho prestado serviço nenhum à obra de Deus. Não sei nem o nome de bom direito. Eu faço parte de um corpo que eu não sei quem é o braço, quem é a unha, quem é o pé. Cuidado, você pode estar em cima do muro. E o muro não é de Deus. Sobre suas convicções. Mas essa convicção só vem pelo reconhecimento. O Espírito Santo vai te abrir o seu coração e fazer você enxergar, reconhecer quem é Deus. Deus nos abençoe muito. É tempo de escolha. É tempo de eleição. A urna está à sua frente. A urna espiritual. Vote, apoiar, se comprometer, servir ao Senhor. Você e a sua casa. E quando você tiver filhos que estão sob a sua responsabilidade menores, são vocês que votam por eles, assim como Josué. Mas vocês que já são adultos, e todos que estão aqui são adultos, é pessoal e intransferível. Convicção, reconheça, para que não soframos as consequências. Que Deus nos abençoe.